terminado esta, vamos lá à questão 2. Agora atentos, na questão 2 do nosso testando. Vamos ler atentamente. Com o WeCreate é possível construir aulas com recursos interativos que promovem uma construção ativa do conhecimento. Será que a frase está correta, sim ou não? Sim ou não? Espera aí que eu tenho que pular aqui no celular. Sim ou não? Sim. Está todo mundo muito bem preparado para iniciarmos realmente aqui a nossa formação. Passamos todos com distinção, aí com excelência pela nossa avaliação diagnóstica na nossa introdução, gente. Vamos lá então. Perfeito. Vamos lá então. Exploração. O que é que nós temos para ver nesta primeira aula? Vários tópicozinhos que vão desde a aprendizagem digital até a apresentação do WeCreate. Por isso temos muito trabalho até ao nosso intervalo. Vamos lá. Aprendizagem digital. Vamos refletir aqui um pouquinho, gente, sobre a aprendizagem digital. Efetivamente, temos de estar todos cientes da importância do digital para os nossos alunos. E, efetivamente, quando analisamos pesquisas, verificamos que o nosso cérebro, ele processa realmente 60 mil vezes mais rápido e, efetivamente, aquilo que é visual, da cor, da imagem, do som, do que um texto. Só por isto, quando levamos um conteúdo digital, o engajamento do nosso aluno vai realmente ser mais significativo. Então, devemos, no processo de construção de conteúdo, apostar realmente no nosso visual. E sabemos também que 90% da informação que chega ao nosso cérebro são realmente informações visuais e 400% a mais em desempenho no aprendizado em sala de aula, em aprendizagem. Então, só por isto já conseguimos perceber aí o impacto que os nossos conteúdos podem realmente trazer ou trazem efetivamente para o processo de aprendizagem de nossos alunos. Então, a questão que se coloca é, mas quem é que pode criar estes conteúdos pedagógicos digitais? Quem podem ser? Pode ser realmente um produtor de conteúdos profissional, ou seja, durante muito tempo assumiu-se que esta categoria profissional era a que produzia os conteúdos, equipes multidisciplinares que realmente cruzavam aí os saberes para criarem esses conteúdos, mas realmente diferentes autores, professores, pedagogos, enfim, cada um de vocês está realmente com as competências que nós consideramos essenciais para produzirmos conteúdo pedagógico digital de qualidade, alinhado à BNCC e que realmente vão trazer esta mudança de paradigma no processo de aprendizagem. Perfeito? Ok? Tá? Todos concordam aí comigo? Joinha? Vamos lá, joinha para mim. Isso. Muito bem. Então vamos lá. Agora, partindo deste conhecimento de que realmente a aprendizagem digital traz bastantes benefícios no processo de aprendizagem, vamos àquilo que estávamos falando lá na nossa avaliação diagnóstica, o planejamento. Efetivamente, se nós não pararmos antes de criarmos o conteúdo para planejarmos aquilo que pretendemos fazer, realmente o nosso conteúdo vai ficar sempre um pouco devendo algumas questões. E que questões são essas? Nós sempre que criamos um conteúdo e se queremos que esse conteúdo seja um conteúdo de sucesso, devemos responder a várias questões. Então, o que é que queremos trabalhar? Ou seja, qual é o conteúdo? Para quem? Que público-alvo é que nós vamos trabalhar? Sabemos que vamos ter uma abordagem diferente para os alunos do ensino médio, dos alunos do Fundamental 2, que será diferente do Fundamental 1. E para que é que nós estamos criando aquele conteúdo? Ou seja, qual é o nosso objetivo? Vamos ter a nossa habilidade da BNCC, mas que objetivos específicos daquele conteúdo nós queremos trabalhar. E depois, quanto tempo temos para trabalhar aquele conteúdo? Ou seja, qual é a margem temporal, o número de aulas que vamos dedicar àquele conteúdo?
E depois, a questão que eu diria que é a que nos vai poder fazer o brilho no nosso conteúdo é realmente esta, quando falamos aqui do método, como vamos trabalhar este conteúdo. Então, se nós respondermos a estas questões, nós vamos atingir facilmente aqui este conteúdo de sucesso e assegurar que o nosso conteúdo, nas suas diferentes aulas, vai ter sempre um princípio, meio e fim, aquele fio condutor que assegura o aprendizado dos alunos. Ok? Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tinha? Alguma dúvida? Posso continuar? Ótimo! Vamos lá então dando seguimento. A primeira questão que eu falei logo é que os nossos conteúdos, eles têm que fugir um pouco daquele conhecimento livresco. Ou seja, nós temos que trabalhar em conteúdos mais dinâmicos, mais ativos, mais interativos e que trazem para o aluno aquela aprendizagem significativa. Para tal, vamos colocar, o professor como um professor orientador, não é aquele que transmite, mas aquele que conduz o processo de aprendizagem, provoca o aluno. Porquê? Porque pretendemos alunos participativos, reflexivos, autónomos e aqui com uma postura interativa com o próprio conteúdo. E para tal, vamos estar sempre trabalhando nesta dinâmica aqui construtivista do conhecimento, ok? Ou seja, construindo o conhecimento com os alunos de forma gradual, tá? Explorando pequenas unidades desse conteúdo de forma realmente gradual para que o aluno vá acompanhando aí o processo que o professor está orientando e trazer diferentes objetos de aprendizagem também, que podem ser vários, não é, Carol? Nós temos vários objetos que podemos trazer para este contexto digital. Acho que a Carol aí até vai explicar aí alguns, não é, Carol? Isso, vamos conversar um pouquinho só sobre alguns dos objetos que a gente pode utilizar. Como a gente viu lá, a aprendizagem digital, ela tem muitos benefícios e justamente o uso desses objetos traz ainda mais o sucesso desse conteúdo e o sucesso da aprendizagem dos nossos alunos. Vocês estão vendo aí algumas imagens, né? Temos aqui algumas imagens, algumas estão com legendas, né? Então, a gente tem lá imagens 3D. Olha só, imagens 3D são recursos que a gente pode utilizar para ajudar na aprendizagem. Áudios, temos também os esquemas, os textos e a realidade virtual. Então, tudo isso a gente pode trazer para dentro do nosso conteúdo. Mas tem mais alguns aqui que eles estão escondidos, olhem só. Pela imagem, será que vocês descobrem qual que é qual? Vamos raspar, então, usando a nossa ferramenta raspadinha para identificar. Olhem só essa imagem. O que será que ela significa? Vamos raspar para descobrir. Com o uso da infográficos, que também são tipos de esquemas, nós também conseguimos ajudar na disposição do nosso conteúdo, daquilo que a gente quer transmitir. O que será que é a imagem de baixo? Olha só, são imagens mesmo. Imagens, o uso de fotos, de imagens dos alunos, do conteúdo, né? Olha só, a gente também tem a possibilidade das animações, olha o coelhinho lá andando, então isso também a gente pode incluir no nosso conteúdo. E também temos os vídeos, esse ficou um pouquinho mais fácil, porque já tem ali o playzinho, né? Então, são só mais alguns diferentes objetos que a gente pode utilizar, que traz esses benefícios da aprendizagem digital. Exatamente, muito obrigado, Carol. Realmente, se nós diversificarmos os objetos de aprendizagem em nossos conteúdos, eles vão ser cada vez mais interativos, mais dinâmicos e vão fazer com que o aluno esteja sempre engajado no processo de aprendizagem. Lembrem de prestar atenção a tudo o que estamos fazendo aqui, porque estamos usando aqui algumas ferramentas que em breve vocês vão entender como é que todas elas se colocam. Não posso dizer mais porque é segredo para a segunda parte. Não é sayonara. Na segunda parte é que vamos explorar aqui todas estas ferramentas que a Carol estava pedindo para eu raspar. Mas, vamos lá. Muito bem. O que é que nós temos que lembrar também? Não podemos esquecer aqui todas as dinâmicas relacionadas com a autoria, gente. Realmente sabemos que
um conteúdo digital, ele deve respeitar os direitos autorais, então não podemos usar algumas imagens, todos nós sabemos, mas temos aqui algumas dicas, está bem? Olhem só, qualquer imagem com mais de 70 anos, ela é de domínio público, ou seja, pode ser usada, está bem? De forma livre. Depois devemos consultar também os direitos dessa imagem. Se tiver lá domínio público, não tem problema. Se tiver as Creative Commons, ou outro tipo de licenças que deixam usar, não tem problema. E lembrem, sempre que tiverem dúvidas, falem connosco. Falem connosco ou no grupo do WhatsApp, ou nos plantões de dúvidas, que vamos também falar sobre eles já, para realmente esclarecerem as dúvidas. E, se em algum momento não acharem em nenhum local a imagem que pretendem, falem também connosco, porque nós estamos aqui para apoiar o processo de construção dos conteúdos de vocês. Tá? Então, eu preciso de um mapa específico sobre uma vegetação específica daquele conteúdo, falem connosco se não estão conseguindo encontrar também. No entanto, não é, Carol? Existem alguns bancos, não é isso? Livres de direitos, não é isso? Isso, para ajudar vocês, apoiá-los, a gente até colocou alguns exemplos aqui, porque eles ajudam mesmo nessa busca por imagens que são livres de direitos autorais. A gente tem que sempre tomar cuidado com esses bancos também, porque eles têm lá alguns módulos pagos, mas principalmente tem ali conteúdos gratuitos para vocês utilizarem sem direitos, tá? Então, esses são os sites, o Pixabay, o Freepik, o Pexels, são sites muito bons para a gente utilizar, eles têm uma diversidade de imagens grande também, e é importante vocês sempre recorrerem a ele como recurso primeiro. Tem uma outra questão também, que às vezes a gente fica preocupado, que é com relação aos vídeos, a sons, a músicas que a gente queira utilizar. Também temos sites gratuitos para isso, tá? Contem com o auxílio desses sites para buscar os vídeos. A gente falou das animações, também tem animações nesses sites, porque às vezes fica bem dinâmico você substituir uma imagem por uma animação, por um vídeo, para trazer ainda mais engajamento para os alunos na hora do conteúdo, tá bem? Então, tem aqui algumas dicas, além da dica também do baixar o vídeo do YouTube. A gente colocou aqui uma notinha de que para baixar o vídeo do YouTube, basta você digitar o SS antes depois do www, né? No ssyoutube.com, e aí você já vai conseguir fazer o download daquele vídeo. Mas atenção também, o YouTube também tem direitos autorais, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de vídeo que a gente está selecionando, se ele não pertence a algo, também no YouTube tem lá a sinalização dos direitos autorais daquele vídeo, e aí se ele for de domínio público, compartilhado pelo governo, com mais de 70 anos, como o Helder já estava explicando, a gente pode sim utilizá-lo, tudo bem? Exatamente, muito obrigado, Carol. Ficam aqui as dicas. Depois de lá no grupo do WhatsApp vamos passar estes links para quem não conhece algum destes sites, está bem? Então vamos compartilhar com vocês para vocês terem acesso a estes bancos e lembrem, alguma dúvida? Estamos deste lado, nós sabemos como é trabalhar desse lado a produzir conteúdos. Por isso, peçam ajuda sempre que necessitem também nesta dinâmica aqui das autorias, ok? Uma outra questão que precisamos de conversar aqui um pouquinho é o fluxo de trabalho de vocês, não é? Vocês geralmente até me falam assim, ok, Helder, mas então como é que se processa todo o fluxo, desde a criação das aulas, como é que é? Vamos lá ver aqui o fluxo de trabalho. Então, este fluxo de trabalho vai ser muito simples. A Wiki vai passar para vocês um conteúdo novo, ok? Vai passar este conteúdo para vocês que são aqui os autores, para realizarem, olhem só, o roteiro, aquele planejamento. Nós temos já um modelo para vocês preencherem bem simples. Quando terminarem aqui o roteiro, vocês vão enviar por e-mail para validação. O que é que pode acontecer? Se aquele roteiro não for validado, por necessitar ali de algum ajuste, alguma dinâmica, ele volta para vocês, ou então, se for aprovado, ele vai ser validado e vocês iniciam aqui o processo de criação das aulas, ok? Colocam, como nós dizemos, a mão na massa aí para criar essas aulas. Quando terminarem
as aulas, vocês enviam para revisão e acontece a mesma situação. Podem não estar validadas, voltam com as informações para vocês. Pode ser necessário aqui algum ajuste fino, mas aquilo que se pretende é o quê? Que eles sejam validados e avancem aí para a contabilização do bloco de aulas aprovadas para a contabilidade, não é? Lembrem, como a Sayonara falou e muito bem lá no início, o primeiro conteúdo é aquele que vocês vão ter que dedicar mais tempo. Porquê? Porque ainda se vão estar acostumando à metodologia, às ferramentas. Depois do primeiro, que nós dizemos que é aquela fase do namoro, não é? Depois já é um casamento perfeito e vocês já fazem aí com uma dinâmica e com uma rapidez muito maior. Tá bom? E como é que se valida este conteúdo? Lembrem, a validação é sempre, olhem aqui, validação por conteúdo, ou seja, se o conteúdo é para 3 aulas, vocês só enviam aqui em cima, ó, aqui em cima, vocês só enviam para revisão, não é? Para validação, quando terminarem as 3 aulas. Porque como é que nós vamos validar uma parte e não validamos outra, não é isso? Então precisamos de entender esse bloco, verificar todo o fluxo de desenvolvimento daquele conteúdo para podermos efetivamente validar. E sabemos, como a Sayonara já passou também para vocês, que tem este pacote de 15 aulas validadas no mês, com a contabilização de R$150 a aula, não é, Sayonara? Não sei se quer aqui explorar um pouquinho, porque existem sempre essas questões, não é? Sim, a gente já tinha demonstrado para vocês na demonstração. Cada um de vocês vão receber por conteúdo. Conforme eu falei, essa semana vocês vão receber um conteúdo. E aí vocês têm a opção, tem o conteúdo validado? Já quero receber? Não, eu vou fazer o pacote de 15 aulas, só para deixar claro aí como que vai ser feito o pagamento, aí mais uma vez, como que é o processo. Validou, tendo o ok da equipe pedagógica, a gente já faz a emissão da nota fiscal, conforme eu já tinha explicado para vocês, através de e-mail na CNPJ. Perfeito, perfeito. E lembrem sempre, é o mesmo e-mail para onde enviaram o desafio, que devem enviar o roteiro ou o e-mail dizendo que já submeteram as aulas na plataforma. Ok? Vamos dar então aqui seguimento com a grande questão, que é o quê? Nossa, e as minhas dúvidas, não é? Nós já falamos aqui do plantão de dúvidas. Então, principalmente nesta primeira fase, vocês vão ficar aqui com o coração acelerado, às vezes. Mas aí vocês vão manter a calma, como dizemos aqui, keep calm, vocês vão manter a calma que nós vamos dar suporte, não é, Sayonara? Isso. Se vocês tiverem, um conteúdo do ensino médio mais extenso, 4, 5 aulas, eu fiz uma primeira aula, eu quero mostrar para ver se está na metodologia, introdução, exploração, avaliação, todos aqueles tópicos, tudo aquilo que a gente mostrou no início, que vocês vão ver aqui no treinamento, mas eu não tenho certeza se essa aula está certa, não quero avançar. Vai nos plantões, segunda, quarta e sexta, vai estar alguém aqui da nossa equipe, todos os membros vão estar aqui para poder dar todo auxílio, Pode coincidir que esteja alguém por exemplo, eu fiz um conteúdo de português, pode ser que esteja uma professora de português lá de plantão, que não só vai ver a estrutura do conteúdo, poder te dar ideias. Então, assim, a gente está sempre aí com o suporte, mas independente da área, a gente tem aí todo um suporte para dar para vocês. Eu quero inserir um vídeo, não estou conseguindo. Vai nos plantões, a gente compartilha a tela e auxilia vocês, tá bom, pessoal? Exatamente. Então lembrem, vamos lá, quais são os dias e horas dos plantões? Segundas-feiras e sextas-feiras, das 18 às 19, ok? E às quartas, das 14 às 15, para também darmos suporte a meio da semana num horário mais diurno, para que vocês tenham também diferentes momentos e possamos apoiar todos vocês. E lembrem, para além deste plantão de dúvidas, lá no grupo do WhatsApp, podem levantar questões que nós iremos também dar esse suporte para vocês, ok? Por isso, vocês não estão sozinhos, mantenham a calma e nós juntos vamos realmente desenvolver conteúdos pedagógicos diferenciados e que vão levar para os nossos alunos material didático de qualidade. Perfeito?
Ok? Podemos continuar? Joinha para mim, está todo mundo aí comigo, não é? Ó, joinha. Ok, vamos lá. Esta parte inicial, ela acaba por ser assim um pouquinho mais teórica. Depois a segunda parte vai ser mais prática. Temos alguém que levantou a mão. Amanda. Amanda, acho que pediu a palavra, é isso? Recebi aqui a Não, notificação. desculpa, viu? Acabei apertando o botão aqui. Nada, que isso? Que isso? Estejam à vontade para apertar aí os botões, que eu gosto de ver estas reações. Ó, vamos lá. Então, já vimos a importância da aprendizagem digital, do planejamento, das questões autorais e o fluxo do trabalho de vocês. Então, agora chegou o momento de conhecermos aí a metodologia, olhem só, a metodologia dos conteúdos WikiAlphabet. Então, realmente os nossos conteúdos, eles trazem aí uma dinâmica visual, uma estrutura, várias características que o tornam realmente diferenciado. Mas eu vou perguntar, em primeiro lugar, à Carol, será que podemos utilizar qualquer imagem como plano de fundo? Podemos... Como é que é, Carol? Isso. Antes da gente começar o conteúdo, a gente fica sempre com essas perguntas, né? Eu vou ter que recorrer a imagens. Então, eu também vou ter que recorrer à imagem do plano de fundo, o que eu vou trabalhar. Fiquem tranquilos com relação a isso. Nós compartilhamos com vocês a nosso CML. O que seria o nosso CML? O que a gente chama de CML? É a capa, o menu e o layout para vocês criarem o conteúdo de vocês. Então, esse suporte do plano de fundo, da capa para utilização, vocês já terão. O mesmo e-mail que a gente conversa para envio do roteiro, para envio das aulas, a gente envia para vocês também essa pastinha que vai ter lá disponível para vocês todas essas imagens para vocês utilizarem. Além dessas imagens, vocês também irão poder recorrer aos elementos que a gente disponibiliza, que complementam sempre a construção de vocês. Então, vocês vão ter lá botões, ícones, que vocês vão ter que estar utilizando para contemplar a estrutura do conteúdo, mas também para ajudar vocês a deixar mais bonito, né? Para ser atrativo também, para conseguir juntar com a imagem que vocês irão receber por e-mail, com a pastinha aí. Exatamente, deixem-me também só acrescentar que para além deste material todo, ou seja, o CML para cada conteúdo, ou seja, o da Primeira Guerra Mundial vai estar bonitinho para a Primeira Guerra Mundial, o da célula vai estar bonitinho para a célula, ou seja, para quê? Para que a viagem dos nossos alunos seja cada vez mais imersiva naquele conteúdo. Mas para além disso, para dar suporte para vocês, lá na pastinha vocês também têm um manual de criação de conteúdos, está bem? Com tudo aquilo que nós exploramos aqui hoje de forma mais detalhada, ok? Ou seja, tem lá várias informações que dão suporte, principalmente nesta primeira fase, não é? Porque é a fase das dúvidas enquanto vocês se estão adaptando. Depois já entra no automático, não é, Sayonara? E fica tudo mais simples. Vamos. Eu vou compartilhar, desculpa. Eu vou compartilhar todas essas pastas do Drive aqui no grupo do WhatsApp, viu, pessoal? No segundo horário eu vou montar o grupo e vai estar todos os links lá do Elementos do Ensino Médio. Lá vocês vão ver todos os ícones que ele está mostrando aí. Momentos de aula, introdução, exploração, vai estar tudo lá. Vai estar tudo no grupo do WhatsApp daqui a pouco. Opa, perfeito. Assim, quem quiser já vai começar fuçando aqui nas coisas para se ir realmente apropriando. Olhem só, o que é que nós também temos que ver? Nós falávamos não só desta questão das imagens, mas também da estrutura. E aqui vamos começar a falar de um ponto muito importante, que é qual é a estrutura de um conteúdo WikiAlphabet. Então, todos os conteúdos, lembrando que quando falamos de um conteúdo, falamos de um grupo de aulas sobre aquela pequena unidade de conhecimento, ela vai seguir sempre esta estrutura, não é, Carol? Vamos ajudar aqui a explorar um pouquinho a estrutura, ou seja, o primeiro momento de aula é a introdução. O que é isso, Carol? Exato. Vocês irão criar uma introdução. O que contempla a introdução? A motivação inicial. Então, é a apresentação dinâmica do tema que será trabalhado. Ela pode ser com tempestade de ideias, com discussões. A gente pode trazer um vídeo curto, só para colocar ali o conteúdo para o aluno, mas sem dar
ainda as informações, os conhecimentos daquele conteúdo, é realmente para introduzi-lo, tá? Temos também na introdução o testando. O testando, ele vai fazer a verificação prévia dos alunos, então questões diagnósticas ali, para ver o que aquele aluno sabe sobre o conteúdo. É quase o nosso ponto de partida do conteúdo para a gente entender o que o aluno sabia até aquele momento. Então, podem ser diferentes questões de diferentes tipologias que fazem parte, então, dessa avaliação diagnóstica. O segundo momento de aula que a gente tem depois da introdução, ele realmente é um momento de exploração. É aí que a gente começa a construção do conteúdo, a construção do conhecimento. Ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser interativa, ela vai contar aí com os conhecimentos, com os conceitos que o aluno precisa, e além disso, ela também terá aplicação. O que é aplicação? Atividades nos momentos dessa aula que vão consolidar os conhecimentos conforme eles forem trabalhados e construídos. Então, a gente vai ali verificando a todo instante se o aluno está aprendendo com aquilo que a gente está passando, o que a gente chama, então, de avaliação intermediária, certo? Além disso, lá para a última aula do nosso conteúdo, então vamos imaginar então que a gente tem um conteúdo de 3 aulas, de 4 aulas, no último momento a gente vai ter a avaliação, onde temos atividades também para consolidação, mas para avaliar se os conhecimentos foram aprendidos dentro de uma estrutura do Enem. Então, lá naquelas questões de escolha múltipla, que a gente vai selecionar uma alternativa que é a correta, mas também podendo verificar as outras formas de dinamizar essas questões, tornando o momento de avaliação final também dinâmico, lúdico, bem interativo, para consolidar e fechar aquele conteúdo. Perfeito, obrigado, Carol. Vamos lá, ó. Lembrem que um conteúdo pode ter umas 3, 4 aulas, como a Carol também estava referindo. Então vamos lá às dicas da estrutura. O momento de introdução, olhem, dica 1, o momento de introdução, este aqui, só está presente na aula 1, tá? Porque ele não é introdução de aula, é introdução do conteúdo. Tá? Então, aula 1 tem sempre a introdução. Todas as outras aulas não têm introdução. O que é que vão ter todas as aulas que não a primeira? Um momento que se chama relembrando, como se fosse um slidezinho puxando os conhecimentos das aulas passadas. Beleza? Beleza? Tá? Muito bem. Olhem outra dica. Avaliação. O momento da avaliação só, como a Carol falou, só está presente na última aula, perfeito? Nas outras aulas vamos ter momentos de avaliação? Sim, mas não vai ser no momento de avaliação, mas sim no de aplicação, perfeito? Deu para pegar aqui a ideia da estrutura? Então vamos lá, ó, recapitulando, introdução com uma motivação inicial, quase como fizemos lá no início do nosso encontro hoje. E o testando, para quê? Para que a plataforma colete o que o aluno, os conhecimentos prévios do aluno sobre aquele tema. 2, 3 perguntinhas. Depois temos a exploração, ok? Com atividades de aplicação. Seja aula a aula, vamos ter ali 2, 3 perguntinhas sobre aquele conhecimento. Para quê? Para que a plataforma recolha esses dados e vá dizendo ao professor se o aluno está aprendendo ou não. E no final, a avaliação final dentro daquela estrutura do Enem. Perfeito? Ficaram as dicas aí todas consolidadas, gente? Sim? Tem o joinha ou perdi a joinha? Vamos lá. Olha, tanta joinha. Aí sim. Vamos lá. Isto vai ser fundamental. Nós também, seguindo a estrutura dos nossos conteúdos, eu vou colocar vocês em uma provinha também. Por isso, têm que pegar o máximo de informação, porque nós temos aqui perguntinhas. Vamos lá seguir, ó, dicas. Carol, existem algumas dicas, não é, que podemos deixar aqui para os professores otimizarem realmente aqui o seu conteúdo. Temos aqui a nossa cortininha que eu vou desvendando um e a Carol vai nos ajudar aqui com cada uma destas dicas, não é, Carol? Isso, vamos ver então mais uma ferramenta, olha só a nossa cortina. Primeira dica é: a simplicidade é fundamental.
Então, é importante vocês terem esse olhar de deixar tudo o mais simples possível. A gente está falando da construção do conhecimento, então tem que ser simples, tem que ser claro e tem que ser objetivo também. Outra dica é o cuidado com o tamanho e o tipo de letra. Todas essas questões, elas possuem um padrão. Então, o tipo de letra que a gente vai usar no título, nas questões, no nosso, né, na nossa construção, a gente precisa se preocupar. Tudo isso vocês vão receber um material dizendo quais são, mas temos que ter esse cuidado. Com as cores de fundo e imagem, o uso essencial. Olha só, a gente estava falando que a gente disponibiliza para vocês o CML, né? A capa, o menu, o layout, os botões. Então, tentem sempre chegar nessas, utilizando essas cores, né? Fazendo essa harmonia de cores, para que a gente use só o essencial. Também temos o uso dos terços superiores do espaço. Olha só, os superiores é a parte de cima, certo? Do espaço do class point. A gente tá vendo ali, ó, que tem as ferramentas lá embaixo da nossa plataforma. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa visualização. Não pode atrapalhar essa visualização. E na hora que os alunos forem explorar o conteúdo em sala, é importante a gente utilizar sempre a parte superior para ficar a visualização ainda mais clara. Procure não usar imagens reduzidas demais. Quando a gente mexe demais na imagem, ela acaba desconfigurando, e aí o aluno também não consegue visualizar, ou quando ela fica grande demais também, às vezes fica pixelizada, então tomem cuidado com os tamanhos das imagens. Também temos aqui o privilégio de textos curtos e ideias-chaves, porque a nosso objetivo aqui é fugir do livro, né? Fugir do saber livresco, de ter a aula do mesmo jeito que tem lá no livro. Então, é tentar chegar naquele conteúdo de forma mais clara, mais objetiva, voltando ali à simplicidade, com as ideias-chaves. Temos também aqui evitar a apresentação com muitos slides, para não ficar tão cansativo, tão desgastante, né? A gente tem que sempre se preocupar com essa objetividade e tornar tudo mais simples. Mais uma vez, isso vai fazer com que diminua a quantidade de slides que vocês irão trabalhar. E manter o padrão visual. Mais uma vez, aquela preocupação em deixar cada vez mais atrativo, cada vez mais padronizado, para que fique um conteúdo bem bonito, além da construção do conhecimento, que é o que a gente viu lá na nossa motivação inicial. Exatamente, Carol. Dicas bem importantes. Eu traria aqui o conselho do Masterchef, não é? Que às vezes falam lá no Masterchef que menos é mais e o conteúdo tem que ter tempero, não é? Nós temos que realmente trazer para o nosso conteúdo esta vontade de aprender e saber que muitos elementos muitas vezes são ruído, não é, Carol? Em vez de estarmos apoiando os nossos alunos, às vezes estamos criando aí elementos distratores. Então, menos é mais e foco no aprendizado e na metodologia ativa, significativa. Nós sabemos aí que os nossos alunos aprendem aquilo que é importante. Eu gosto muito de dizer, aprendem aquilo que eles consideram importantes. E o que é importante? Aquilo que eles importam para dentro deles, não é? Porque consideram significativo. Então vamos transformar realmente o nosso conhecimento científico em algo significativo, importante, que os alunos levam para eles. Beleza? E assim vamos assegurar o sucesso do aprendizado. E estamos quase terminando aí a nossa primeira aula, mas antes queremos mostrar aqui alguma dinâmica do nosso WeCreate. Lembrem que o nosso WeCreate vai ser a nossa ferramenta autoral. É a ferramenta que a Wiki desenvolveu para criar conteúdos pedagógicos digitais. Tá bom? Vamos assistir aqui a um vídeo que nos vai fazer aqui uma breve apresentação. Vamos lá. Essa é a professora Amélia. Ela ensina geografia há 10 anos e ultimamente tem sentido a necessidade de criar aulas mais dinâmicas e interativas. Mas a falta de tempo e os inúmeros softwares complexos não ajudaram a professora Amélia a melhorar suas aulas. Agora, ela tem ferramentas para criar aulas mais interativas e dinâmicas, para aumentar a participação e a atenção de seus alunos durante a aula.
De um modo simples, a professora Amélia consegue estruturar um plano de aula e também criar uma aula interativa, divertida e muito organizada. Devido às suas ferramentas, o eCreate facilita o trabalho pedagógico e auxilia a motivação para compartilhar conhecimento com os alunos. Agora, a professora Amélia pode concentrar-se naquilo que ela realmente adora, que é ensinar e compartilhar conhecimento com entusiasmo. Com o eCreate, Amélia pode preparar suas aulas para que a viagem pelo mundo da aprendizagem se torne um momento mágico e inesquecível para ela e para os alunos. O eCreate capacita os professores com a força para construir as melhores aulas sem reforço. Exatamente, e aqui está. Então, sempre que ouçam falar do eCreate, sabemos que é a nossa ferramenta autoral, é a nossa ferramenta de criação dos nossos conteúdos. Estão preparados para sabermos um pouco mais sobre este eCreate? Sim ou não? Tem joinha? Eu sei que é sábado de manhã. Olha as joinhas aí. Eu sei que é sábado de manhã para todo mundo. Vamos lá. Eu antes de terminar aqui a nossa primeira aula, vamos fechar aqui mostrando um exemplo de um conteúdo. Para quê? Para que quando voltemos, depois deste pequeno intervalo que vamos ter, possamos começar a colocar a mão na massa e vendo como é que tudo isto se faz. Pode ser? Concordam comigo de vermos aqui um exemplo? Muito bem, muito bem. Eu esta da joinha eu gosto aqui nos encontros, que assim online eu vou vendo, tenho ali o celular com as carinhas de vocês e eu fico todo animado também, Vamos lá ver então aqui um exemplo de um conteúdo. Então, os nossos conteúdos, aqui um exemplo de um conteúdo de história, reparem, vão ter sempre acoplados o plano de aula, também vamos ver a importância de deixarmos essas informações, ou seja, o professor tem sempre o plano de aula e o arquivo de aula, a aula, os slides, que ele vai usar com os seus alunos em contexto de aula. Reparem, como falamos há pouco, que um conteúdo pode dar para várias aulas. Este, por exemplo, para 5 aulas. Tá bom? Vamos colocar aqui em tela cheia, em modo interação, para visualizarmos aqui o exemplo do conteúdo. Temos então aqui o conteúdo com as diferentes fases, os diferentes momentos de aula, e vamos aqui à introdução. Na introdução, explorando sempre quais são os objetivos pedagógicos que o professor vai trabalhar, ok? Então vamos colocar, e reparem que o professor tem sempre acesso a ferramentas de interação, quase como nós estávamos fazendo aqui com vocês. Então, o marcador, a caneta, a raspadinha, a cortina, ou seja, o professor, para além do conteúdo, tem depois estas ferramentas. Tá? Para interagir. Isto é importante vocês lembrarem também depois na construção do conteúdo. O conteúdo vai misturar elementos multimídia como vídeos, olhem só. Muito bem, então temos estes vídeos que trazem, realmente despertam o interesse dos alunos e questões orientadoras. Não usarmos objetos que têm esta finalidade. Olhem só, aqui as perguntinhas que provocam os alunos. Tá? Muito bem, então temos aqui um exemplo testando, como nós vimos, lembrem sempre, testando na aula 1, com as questões de avaliação realmente diagnóstica, e são questões que depois o professor vai poder enviar para os tablets dos alunos, os alunos respondem e o professor sabe o resultado na hora, tá? Isto é muito dinâmico. Na exploração, vamos ter as unidades menores do conhecimento, sendo que elas vão sendo apresentadas, por exemplo, em camadas. Esta ferramenta que apresenta a informação em diferentes momentos, de forma gradual, com diferentes cliques, para transformar realmente o nosso conteúdo em algo mais dinâmico, mais interativo. Questionando, lançando aqui questões que
podem ser de interpretação, de desenvolvimento do espírito crítico dos nossos alunos também, tá? A aplicação no final das aulas, sempre para que o professor tenha um momento de avaliação intermediária, de aplicação e consolidação dos conhecimentos. Existem várias tipologias, são 12 tipologias de questões, então podemos realmente dinamizar realmente o nosso conteúdo e transformá-lo em algo realmente motivador para o aluno, tá? Olhem, por exemplo, a aula 2 já não tem introdução, estão vendo aqui, já não tem, lembram disso, né? Já não tem, mas quando clicarmos ali em exploração, vamos ter o que eu relembrando, lembram que eu falei também, né? Todas as aulas que não a primeira, relembrando. Estou vendo aí as cabecinhas acenando que sim, eu fico contente. Vai todo mundo passar na prova, Saiman. E ao longo das aulas vamos então explorando o conhecimento, com questões orientadoras que provocam a aprendizagem dos alunos. E lá no finalzinho, eu vou avançar aqui, olhem as raspadinhas também, ou seja, diferentes atividades interativas. E na última aula, eu quero voltar aqui à última aula, para mostrar que a última é o momento de avaliação final. Olhem só, questões dentro da estrutura do Enem que vamos realmente preparar o nosso aluno para esse momento de avaliação. Então, aí um conjunto de questões que vão realmente pôr em prática todos os conhecimentos. Ok? Ou seja, como dá para ver aí, conteúdos dinâmicos e interativos e que apostam acima de tudo, num processo de construção gradual do conhecimento, no qual o aluno tem um papel de protagonista, tá? De elemento ativo nessa construção do conhecimento. E, como não poderia deixar de ser, antes de fecharmos a nossa aula, temos aqui uma aplicaçãozinha. Vou clicar aqui, temos 3 perguntinhas para consolidarmos estas ideias. Vamos lá à primeira. Agora é o momento da avaliação de vocês. Temos que selecionar, a Carol vai acompanhando aí no chat, dos elementos abaixo, quais são fundamentais para o sucesso do seu conteúdo pedagógico digital. Interatividade, é importante ou não? Vamos lá, se for importante, dá um joinha. Estão aqui no chat, sim! Vamos à outra, clareza e orientação na exploração do conteúdo. Se alguém falar que não, eu desmaio aqui, não é? Mas agora tivemos mais sim ainda. Vamos lá. Olha, questões de alto nível de dificuldade. Isto é essencial, dificultar o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Não é. Realmente vamos trazer esse grau de complexidade de forma gradual também. Imagens reais. Vamos priorizar sim, gente. Olha eu respondendo aqui. Agora dei ao professor que lança a pergunta e responde. E digam uma coisa, é muito importante ou pouco importante utilizar recursos digitais, imagens, vídeos? Aí a Carol vai me dizer o que estou respondendo, sim. Então, aqui acertando tudo, todos muito importante, extremamente importante. Exatamente. Vamos lá então a 2. Sayonara, está todo mundo aprovadíssimo aqui. Na avaliação intermediária, ainda não chegamos à avaliação final. Vamos na 2. Questão 2. Qual a ordem correta da estruturação de um conteúdo do ensino médio? O que é que vem em primeiro lugar disto tudo? Vamos lá. A exploração em primeiro? Estão aqui digitando. Introdução. Introdução em primeiro. Depois da introdução. Vamos ver. E colocaram avaliação ou exploração? Não, temos a introdução e a seguir a introdução é sempre a exploração. Lembrem sempre, introdução, exploração, depois é a aplicação e depois a avaliação. Sempre nessa estrutura. Olhem aqui, introdução, exploração, aplicação e avaliação. Vai ser sempre esta a estrutura. Última pergunta antes do intervalo. Vamos lá, para tomarmos uma água, um café. Assinale a alternativa correta no que diz respeito às aulas digitais WeContent, os conteúdos Wikialphabet. Todas as aulas que não a primeira têm relembrando, todas as aulas que não a última têm introdução,
Todas as aulas têm introdução ou todas as aulas têm relembrando? Nossa Senhora, vamos lá. Qual é a opção correta? Ó, colocaram aqui todas as aulas que não a primeira possuem relembrando, olha só. Nossa, é que eu agora fiquei com vontade de dar um aplauso aqui no Skype. Muito bem, gente, é exatamente isso. Todas as aulas que não a primeira têm realmente relembrando. E terminamos assim a nossa primeira aula. Sabemos que o conteúdo vai continuar já, não é, Sayonara? Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo, não é isso? Isso aí, pessoal. Agora a próxima etapa já é pôr a mão na massa, ver como funciona o eCreated. A gente vai dar aí uns 10 minutinhos para, né, dar uma pausa, uma respirada e a gente já volta. Tá bom, pessoal? Exatamente. Até Então já. vá, até já.